Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir mais uma vez a Escritura no livro de Jó, agora no seu capítulo 2, para o qual eu convido a todos que façamos também, novamente, a leitura da Palavra de Deus de maneira alternada. Livro de Jó, capítulo 2, leitura alternada. Assim nos diz a santa e bendita Palavra do Senhor. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. Sentaram-se com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta manhã. Meus irmãos, o livro de Jó está entre os mais antigos da Escritura e provavelmente seja o livro mais antigo da Bíblia. Nós sabemos disso por causa da escrita do seu hebraico, que é muito arcaica. Quando, no século 3, quarto antes de Cristo, a Bíblia do Antigo Testamento em hebraico foi traduzida para o grego, aquela versão que foi produzida porque, dadas as mudanças ocorridas no mundo, muitos judeus já não falavam a língua hebraica, já haviam sido helenizados, falavam a língua grega. Na hora de traduzir o livro de Jó do hebraico para o grego, naquela época, foram pulados vários versículos, porque as palavras do livro de Jó eram muito antigas e difíceis de traduzir. E a gente percebe, então, por aí a antiguidade do livro. Há outros indícios de que o livro é antigo à medida que nós o lemos. Por exemplo, é dito aqui que Jó oferecia sacrifícios por seus filhos. Bom, se a lei de Moisés já tivesse sido dada, Jó não poderia fazer isso, porque os sacrifícios deveriam acontecer no tabernáculo e sob a necessária mediação de um sacerdote. Então Jó, com toda certeza, viveu antes dos dias de Moisés. Há outros indícios que nos mostram o quanto o livro é antigo, porque depois de todos esses acontecimentos, quando nós vamos até ao final do livro, nós vamos ver a longevidade de Jó. E então nós percebemos no capítulo 42, no verso 16, depois disso viveu Jó 140 anos.
Bom, a julgar que ele já tinha 10 filhos e tinha toda aquela riqueza, ele não devia ser um menino, então a idade de Jó deve se aproximar aí de 200 anos de idade, o que faz a gente situar Jó muito próximo aos dias do dilúvio. Além disso, nós temos a riqueza de Jó medida em animais. Se fosse feita alguma comparação com os dias de hoje, era como se Jó fosse dono da Gol, da Azul, da TAM, da Itapemirim e da Transportes Gerais São Geraldo. Porque tudo que ele tinha foi medido em bois, camelos, ovelhas e coisas parecidas. E ele era um mega empresário da época, o maior dos homens do Oriente. E ao longo de toda a discussão do livro, você não encontra uma única menção a qualquer outro profeta, a qualquer outra lei anterior. Você não encontra nada que não seja menção ao Deus Criador do mundo. No máximo, Gênesis capítulo 1. Fora isso, nenhuma outra dependência existe no livro de Jó a respeito da revelação anterior. Isso é próprio da literatura de sabedoria. Literatura de sabedoria é aquele tipo de escrito bíblico que não precisa, não requer que você conheça as histórias anteriores para compreendê-lo. Quando nós falamos, por exemplo, que Jesus é o Cordeiro sem defeito e sem mácula, nos Evangelhos, para que você consiga compreender que Jesus é o Cordeiro de Deus, você tem que conhecer a história de Moisés. Mas a literatura de sabedoria não é assim. A literatura de sabedoria é o que está lá. Você não precisa ter assistido nada. Ou seja, quando você está assistindo algum seriado e tem assim, previamente nesta série, aí ele te mostra alguma coisa, você consegue assistir Jó e ler todas as suas páginas, e entender tudo o que está escrito, sem nenhum conhecimento de qualquer outra revelação anterior. Além do fato, é óbvio, de que existe um Deus, de que Ele foi quem criou todas as coisas, de que Ele é soberano, santo, bom, perfeito e justo. Mas é exatamente essa questão que traz toda a tensão para o livro de Jó. Porque nós estamos vendo aqui um dilema. Jó está agindo corretamente. É a parte primeira do que precisa ficar muito bem compreendido por quem quer que leia este livro. Jó está agindo corretamente. E nós lemos no capítulo 1, já na liturgia, que Deus estava passando em revista as tropas, que os anjos, os seres celestiais, estavam comparecendo diante de Deus, e que naquele momento Satanás também aparece ali. E é curioso porque verso 7 do capítulo 1 diz assim: perguntou o Senhor a Satanás, de onde você vem? E aí então Satanás responde, de rodear a terra. Mas no verso 8 diz assim, perguntou ainda o Senhor a Satanás. Deus está puxando conversa com o diabo, gente. Você já tinha parado para pensar nisso? E sabe qual é o assunto da conversa? Diz o verso 8 do capítulo 1. Observaste o meu servo Jó? Gente, o Jó está quietinho. Ele está fazendo tudo certo. Deixa o menino quieto. Pobre homem. Está fazendo tudo direitinho. Para que arrumar? Literalmente sarna para ele se coçar. Como a gente acabou de ver que ele se raspava com cacos. E aí então começa a se armar o dilema. O Deus santo, justo e verdadeiro, soberano sobre todas as coisas, tem grande estima e apreço por seu servo Jó. Ele está recebendo a visita e está recebendo, melhor dizendo, o comparecimento honroso de todas as tropas celestiais diante dele, e por iniciativa divina, Deus cutuca Satanás. Está vendo aí? Mas o que se segue arma o palco para a trama. Satanás é ardiloso. E a resposta de Satanás a Deus, quando Deus diz assim, você viu meu servo Jó, não tem ninguém parecido com ele me teme, ele se desvia do mal. E aí então Satanás diz assim, porventura Jó debalde teme a Deus. Essa palavra debalde aqui não tem nada a ver com utensílios de limpeza doméstica. Tem a ver com inutilmente. Será que Jó está te temendo de graça, Deus? Não existe jantar grátis, Deus. Quando Jó está servindo ao Senhor, bichinho é interesseiro. E por quê? Porque o diabo continua. Acaso não o cercaste com sebe?
Era quase como se o diabo estivesse dizendo, ele está todo engomadinho, Deus. Ele está todo bonitinho, cabelinho penteado, do jeito que a vaca lambeu. Desse jeito aí o menino vai ser crente mesmo, está dando tudo certo para ele. E aí então o diabo fala, não cercaste concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A família vai bem, obrigado, a conta no banco vai bem, obrigado, a saúde está bem, o último check-up deu tudo certo, não tem nem que fazer um exame mais desconfortável. Desse jeito, Deus, é fácil ser crente. E é curioso, porque o diabo vai mais longe. No versículo 11 ele diz assim, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Qual é o ataque? Deus, lamento ter que explicar para o senhor está aí todo contente por causa de um servo chamado Jó, que te teme, que faz sacrifícios, que tem a família em ordem, e o senhor está achando o quê? Que o moço é crente? Lamento informar. O senhor está achando o quê? Que ele gosta do Senhor, por quem o Senhor é, que ele teme a Deus de verdade e que ele está interessado no teu poder e na tua majestade? Desculpa, mas o senhor está precisando de um choque de realidade. Quando o senhor dá presentes para o menino, é fácil para ele ser crente. E com esse tipo de conversa, o diabo lança um ataque, tanto a Jó, quanto a Deus. Por que o ataque é feito a Jó? Jó não é crente não, é um baita de um interesseiro. Ele só está servindo a Deus porque é conveniente. Ele só teme a Deus porque está dando retorno financeiro, está tendo retorno familiar. Porque quando ele faz o que Deus quer, Deus dá para ele o que ele quer. E se a coisa é assim, o ataque não é só a Jó, o ataque também é a Deus. Por quê? Deus, o Senhor não é digno de amor verdadeiro. O Senhor está comprando o amor do menino. Jó te serve, Jó te adora, Jó te respeita, porque compensa. Mas ele não está interessado no Senhor por quem o Senhor é. Manda um pouquinho de tristeza, manda um pouquinho de miséria para ele, e o Senhor vai ver, vai blasfemar na tua cara. Você consegue perceber aqui, que está tudo quieto, gente. Deixa o Jó lá. Mas é Deus quem vai chamar o diabo para conversar. E é Deus quem vai armar o palco para toda essa história que nós teremos aqui, dizendo assim, você viu Jó? E o diabo, preste bem atenção no que eu vou te dizer, o diabo morde a isca. O danado é ardiloso, mas ele não é onipotente nem onisciente. Ele nem percebeu, mas ele já está servindo aos propósitos de Deus aqui. Ao final a gente vai perceber, inclusive, que o diabo some de cena. Depois do capítulo 2, o diabo não aparece mais, porque Deus já usou o diabo como queria. Mas ainda assim, o diabo aparece aqui. Jó não é crente não, é interesseiro. E o Senhor não é um Deus tão maravilhoso não. O Senhor tem o amor que tem, porque compra esse amor com as bênçãos que dá. Você percebe que agora há duas perguntas que vão permanecer aqui, aguardando resposta? Então, Jó é crente? Será que Jó, quando perder tudo, vai continuar bendizendo ao Senhor, temendo ao Senhor, amando ao Senhor? Mas a próxima pergunta, e Deus? Será que Deus é tão bom assim? Será que compensa amar a Deus e temer a Deus, mesmo quando Ele não dá o que você quer? São duas perguntas aqui. Jó é crente? Segundo, Deus é Deus? E então, o que acontece? Surpreendentemente, Deus diz, capítulo 1, verso 12, eis que tudo quanto Ele tem está em teu poder. Você já tinha parado para pensar que Deus entregou um filho dele na mão do diabo? Não é um pensamento perturbador para alguns? Mas note, como é que isso foi feito? O diabo não tocou em Jó sem que Deus mandasse. O diabo não tocou em Jó além do que Deus permitiu, porque é dito no capítulo 1, verso 12, somente contra ele não estendas a mão. Diabo, você tem limites. Você faz o que eu mando, quando eu mando e até onde eu mando. E é por isso que Martinho Lutero vai dizer a respeito do diabo como um todo, o diabo é um diabo de Deus.
Você já tinha parado para pensar nisso? Judas Iscariotes está se preparando para trair Jesus. Não pegou Jesus de surpresa. Ele fala assim: o que mete a mão comigo no prato e para quem eu dou um pedaço de pão molhado, esse aí é do diabo. E quando chega a hora, Jesus fala para Judas: o que você tem que fazer, vai fazer agora, e depressa. E é naquele momento que o diabo entra em Judas e vai trair Jesus por 30 moedas de prata, o preço que já havia sido estipulado na profecia de Zacarias. E quando o diabo tenta Jesus no deserto, tenta Jesus para cometer idolatria, do mesmo jeito que Israel cometeu idolatria no deserto. Tenta Jesus para comer uma comida não autorizada, do mesmo jeito que Israel reclamou do maná no deserto. Tenta Jesus para desconfiar de Deus e pular do pináculo do templo, do mesmo jeito que Israel desconfiou de Jesus no deserto, quando não tinha água em Massá e Meribá, e Israel dizia: está Deus entre nós ou não? Ou seja, as tentações de Jesus no deserto foram para mostrar que Jesus venceria onde Israel falhou. E quem é que levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto? O Espírito. Então aqui nós já podemos aprender alguma coisa muito importante. Não, a gente não pode dar moleza para o diabo. Não, não se brinca com isso. Mas a gente não está com medo dele como quem diz: ah, meu Deus do céu, o diabo agora vai acabar comigo. Não. Quem está na mão de Deus não precisa ter medo de diabo, não precisa ter medo de demônio. Para a gente não pega macumba. Pode acordar com um monte de vela preta acesa na calçada da sua casa, uma galinha morta e o sangue espirrado na janela. Não pega em você. Você é de Deus. O diabo não te toca. 1 João 5,18 diz isso. Então aqui nós vamos vendo, além da soberania de Deus sendo demonstrada, o diabo sendo usado dentro dos limites de Deus. Vai lá, mas não toca na sua saúde. E o diabo vai, e ele tem estilo, né? Você consegue ver aqui? Alguns vêm e roubam, outros vêm e matam. E numa determinada parte cai fogo do céu sobre o rebanho. E é curioso isso, porque o fogo que é vindo, diz o versículo 16 do capítulo 1, que um dos filhos de Jó, um dos servos que contava a situação para Jó, estava contando o que aconteceu com os dos servos e do rebanho, e diz assim: falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Sabe o que é curioso? Ninguém que está contando aquela história, conta aquela história como alguns evangélicos dos dias de hoje contam: o diabo acabou com tudo que eu tinha. Ninguém conta isso. Todo mundo diz assim: veio o fogo de Deus e destruiu tudo. Uma vez tinha uma senhora que trabalhava na minha casa, ela tinha temor de Deus, sim, ela era muito sincera diante de Deus, mas com uma teologia que não era muito boa. E ela perguntou assim: você é pastor, né? Eu falei: sou. Ela falou assim: você precisa orar mais por mim. Eu falei: por quê? Porque Deus me deu um carro, mas o diabo tomou. E eu falei para ela assim: não, eu não preciso orar só pela senhora, não, preciso ensinar a senhora também. Foi o Senhor quem deu, foi o Senhor quem tomou, bendito seja o nome do Senhor. Vem cá, vamos ler Jó. E aí então, aconteceu a primeira situação. E o que Jó fez? Ele bendisse ao Senhor exatamente com essas palavras: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. E o verso final do capítulo 1 diz: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Primeiro teste, passou, com louvor. Perdeu 10 filhos, perdeu toda a riqueza, num único dia, sem nenhuma misericórdia. E disse: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí então, repare que o capítulo 2 começa com a mesma estrutura do versículo 6 do capítulo 1. Veja lá, capítulo 1, verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Olha o capítulo 2, verso 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Nova revista às tropas, nova reunião dos anjos no pátio celestial, formatura, e Deus ali recebendo todo mundo, e o diabo está lá. E Deus fala assim: está vendo? Mas sabe, há uma confirmação aqui que é impressionante. Verso de número 3, Deus puxa assunto de novo. E ele diz assim: você viu o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto. Deus repete as mesmas palavras que tinha usado antes. Temente a Deus,
ele me teme sim, Jó. Você tirou tudo dele e ele me teme sim, Jó. Eu sou um Deus digno de ser temido. E Jó é um homem crente sim. Satanás. Ele se desvia do mal. Mas a parte que mais me impressiona é que vem a seguir. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Sabe o que é curioso? Deus fala para o diabo assim, você veio me cutucar para que eu fizesse o mal para Jó. Nem Deus jogou a culpa no diabo, irmão. Deus falou, o que aconteceu com Jó, quem fez foi eu. Uma missionária a quem eu respeitava muito, e ainda respeito, lá em São José dos Campos, ela me contou uma vez, e eu nunca consegui localizar a tirinha, mas deveria ser muito interessante, sobre uma tirinha da Turma da Mônica, aquelas que vêm com 3 desenhos de quadrinho no final do gibi. E dizia ela que uma vez ela viu uma tirinha de fim de revista, onde tinha o diabo sentado chorando na calçada. E o diabo estava chorando, e aí passa o Cebolinha, ou a Mônica, agora não sei dizer, e pergunta assim, mas por que você está chorando? E aí o diabo responde, esses crentes fazem as coisas erradas e jogam a culpa tudo em cima de mim. E tem muita gente jogando a culpa para cima do diabo. Deus não fez isso. Ele chegou e falou assim, quem mexeu com Jó, fui eu. Note, Jó diz, o Senhor deu, o Senhor tomou. Deus diz, fui eu quem incitei, quem incitado por você, mas eu quem consumi o diabo. E o narrador bíblico, que nós não sabemos quem é, vai colocar todas as questões com relação a Deus. Inclusive o servo que veio relatar o que estava acontecendo. Foi fogo de Deus que caiu do céu. Irmão, olha para o tamanho de Deus no livro de Jó e olha para o tamanho do diabo no livro de Jó. Deus é muito grande e o diabo é muito pequeno. E a história vai crescendo. E aí então, Deus falou tudo isso com o diabo. E você acha que o bichinho para quieto? Claro que não. Ele tem argumentos a mais. E ele diz assim, verso 4 do capítulo 2. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. É porque o Senhor deixou o menino saudável ainda, quero ver se ele estiver doente. E aí então Deus diz no verso 6, a mesma coisa, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Novamente, Deus concede permissão temporária, uma licença regulada, com limite de atuação, com tempo de atuação, e a Satanás. E quando Satanás age, novamente age debaixo da autoridade e do controle de Deus. E Satanás sai até lá e enche Jó de tumores. A esposa de Jó chega a questionar, o que você está fazendo, temendo a esse Deus ainda? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E aí Jó diz a frase que dá título à nossa palavra nesta manhã. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal, no verso 10. Você está falando como qualquer louca. E Jó não peca com seus lábios, diz o verso 10. E aí então, cadê o diabo depois disso? Ó, quietinho, foi embora com o rabinho entre as pernas. Não tinha mais o que dizer. Deus é digno de ser temido, mesmo quando Ele manda dificuldades e problemas. Não dá para jogar o problema nas costas do diabo, ele vem de Deus. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar, você acabou de cantar, são remédios santos para nos curar. Não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim. E apesar das trevas possa ver, Senhor, que Tu mesmo a levas com um imenso amor. Ah, como tem que ser crente ponta firme para cantar um negócio desse. É muito mais simples dizer Deus é bom, mas o diabo é ruim. Não, e aqui é que está o problema. Porque a falta de maior revelação anterior e o fato de que esta é uma literatura de sabedoria muito antiga, que não tem a base teológica do Pentateuco, da travessia do Mar Vermelho, das pragas no Egito. Não, você não encontra nenhuma referência a isso ao longo de todos os 42 capítulos do livro de Jó. Você agora tem que lidar com um dilema. Deus é bom. Jó não fez nada de errado, mas ele está sofrendo.
Havia uma concepção geral de sabedoria naquela época, que ainda é válida nos dias de hoje. Quem obedece tende a ter bons resultados. Quem desobedece tende a colher maus resultados. Isso é uma verdade geral, mas não é uma verdade universal. E deixe-me explicar por quê. Tem gente que desobedece e se dá bem? Leia lá o Salmo 37, que nós expusemos no domingo passado. Não te indignes por causa dos malfeitores. Quem vai herdar a terra ao final são os mansos. Isso não vai acabar bem, mas por enquanto tem hora que a gente entra em parafuso. No Salmo 73, Asaf está dizendo: Deus, eu achei muito pesada essa tarefa, de ver que tem gente fazendo tudo errado e parece que está dando tudo certo para eles. Até que eu entrei no santuário e atinei para o fim deles. Bom, tem gente fazendo tudo errado e parece que está dando tudo certo. Ou então está dando tudo certo, pelo menos por enquanto. É como a cobra que começou a engolir o elefante pela tromba. E na metade da tromba ela disse: até aqui tudo bem. Só que o resto não veio ainda. Bom, e aí? Agora nós vamos ter um problema. Se normalmente quem obedece é abençoado, se normalmente quem desobedece é amaldiçoado, e porque Deus é bom, Ele faz com que essas coisas sejam assim. E o Jó costumava obedecer, mas foi castigado. Onde é que está o problema? O que é que não está fechando aqui a conta? E aí então, chegam os amigos de Jó para consolá-lo. E qual é a resposta dos amigos de Jó? Jó, faz a conta aqui comigo, Jó. Vamos pensar aqui, irmão. Normalmente, quem obedece, se dá bem. Quem desobedece, se dá mal. Você se deu mal, logo você desobedeceu. Jó está dizendo: não desobedeci não. Eu sei que eu fiz tudo certinho. Só que aí Jó começa a se ver tentado com um outro problema. Porque Deus é bom, quem obedece se dá bem, quem desobedece se dá mal. Eu obedeci e estou me dando mal, então, será que Deus é bom? Cada um quis roer a corda num lugar diferente para tentar fazer as coisas se harmonizarem. Era mais simples do que parece. Verdades gerais não são verdades universais. Nem todo mundo que está sofrendo por ter feito coisa errada. E existe o caso, sim, de você obedecer e ainda ser perseguido. E existe o caso, sim, de você desobedecer e ainda colher algum resultado aparentemente positivo durante algum tempo. Mas aquelas pessoas não tinham conhecimento suficiente para equalizar tudo isso. E aqui vai mais uma grande lição. Quando você não tem uma boa teologia, você tende a explicar a realidade de um modo bem confuso. Como aquela senhora que trabalhava na minha casa dizendo: Deus me deu um carro, mas o diabo tomou. Ou quando você começa a inventar explicações para a sua vida e teorias para aquilo que você faz, que não encontram apoio na palavra de Deus. Nós não estamos autorizados a sair por aí tentando explicar a realidade por nossas próprias opiniões. Nós precisamos de fundamento bíblico para tudo o que dizemos, pensamos e cremos. Caso contrário, a gente está vivendo no mundo de Deus e operando com regras que não são as regras de Deus, estaremos perdidos. E aí então, vem a parte do livro que a gente menos conhece. A gente conhece o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 42, que no final, Deus devolveu tudo para Jó. E Jó percebeu que tinha avançado um pouco demais nas suas especulações a respeito de Deus, e aí então tudo termina bem, porque Jó recebe outros filhos e riquezas ainda maiores, e vive muito tempo depois disso. Mas a gente não percebe que os capítulos do meio, tão negligenciados, contêm a grande essência do drama do livro de Jó. Afinal de contas, Deus é injusto porque deixou um homem íntegro sofrer? Afinal de contas, Jó é que pecou e não sabe, porque está sofrendo e acha que é justo, mas não é coisa nenhuma? E aí então você tem os amigos de Jó conversando com ele do capítulo 3 até o capítulo 38, se não me engano, 37, quando Deus finalmente vai aparecer.
é o capítulo 38 em que Deus aparece. E perceba, do capítulo 3 até o capítulo 37, que é o miolo do livro, é só bate-boca. Jó, confessa logo, Jó, você fez coisa errada, por isso você está sofrendo. Para! Admite que você vai parar de sofrer, Deus vai tirar essa mão pesada sobre você. Mas Jó chega a dizer assim, se eu fiz coisa errada, porque Deus não aparece e não me conta? Vocês estão falando como loucos. E aí, os amigos de Jó dizem, não, Jó, calma, Deus é sábio. E ele ele recompensa o bem com bênçãos, mas o mal com maldições. Abre o olho, Jó, você está colhendo maldições. E sabe o que acontece? Aqueles amigos que vieram para consolar Jó, na verdade, foram o terceiro teste de tormento na vida de Jó. Primeiro teste, perdeu todos os filhos e toda a riqueza num dia só. Segundo teste, ele perdeu a saúde. Terceiro teste, veio gente com teologia ruim questionar a fé de Jó com base em premissas falsas. E é curioso porque Jó não abriu mão. Ele não conseguia confessar um pecado que ele não tinha cometido. As pessoas brincam a respeito disso, né? Se você é um homem que errou e admite que errou, você é um homem sábio. Se você é um homem que errou, mas não admite que errou, você é um homem tolo. Se você é um homem que não errou, mas admite que errou, você é um homem casado. E aí vem aquelas brincadeiras. Mas o que eles estavam querendo é que Jó brincasse de casado aqui. Não errei não, mas tudo bem, vai, Deus, perdoa aí. Vamos ficar de bem. E Jó diz, não. Se eu errei, eu quero que o Todo-Poderoso venha me dizer, porque eu não vou sequer confessar só por confessar. E ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, eu tenho esperança que Deus não vai me deixar nessa, que essa história não vai durar para sempre. E ele fica aguardando o livramento de Deus. E aí, no capítulo 38, pá, Deus aparece. Se fosse para reagirmos com os padrões desses dias, era como se aparecesse um camarada com microfone, paletó e gravata e dissesse, Jó, calma Jó, isso aqui tudo foi um teste de fidelidade. Olha a câmera escondida ali, dá um tchauzinho, todo mundo está te vendo, você passou Jó, você passou em 3 testes Jó. Você passou no teste de perder a família e os bens, você passou no teste de perder a saúde, de ficar com a esposa te mandando largar Deus, você passou no teste dos amigos com teologia ruim, tentando te fazer confessar pecado que você não tinha, você passou no teste de tentar atribuir injustiças a Deus, você foi muito bem, mas não, Deus aparece e fala assim, o que é que esses tagarelas estão falando aí sem saber? Ah, Deus, não faz isso com o Jó não, pobre homem. O senhor primeiro mata a família dele, depois o senhor tira a saúde dele, depois o senhor manda uns amigos que só atrapalham, e quando aparece o senhor ainda dá bronca. Você não ficou com dó de Jó? Eu fiquei. Deus não. Deus não. Deus chegou e falou assim, quem são esses aí que sem conhecimento estão tumultuando toda a história? E aí ele começa a fazer pergunta, ô Jó, você está aí fazendo as suas especulações aí e tal, onde é que você estava quando eu criei o mundo mesmo? E eu começo a imaginar o Jó, parou até a coceira, eu imagino, sabe? Meio que deu aquela sarada repentina assim, e aí então ele começa a encolher mais ainda, já estava encolhido de ferida e começa a ficar menor ainda, falando agora acabou para mim geral, perda total aqui. E aí Deus fala assim, onde é que você estava quando eu fiz as estrelas? Onde é que você estava quando eu fiz esses animais tão fantásticos que povoam a terra? Aí Deus inclusive faz descrição de animais que nos remetem aos dinossauros, razão pela qual inclusive nós cremos que o ser humano conviveu com os dinossauros, por causa do livro de Jó, já explicamos isso aqui, mas esse não é o ponto agora. Mas Deus começa a mostrar para Jó assim, você já olhou para mim, Jó? Aí Deus vai conversando com Jó, e Jó vai olhando o que Deus fez, e de repente vai ficando claro, peraí, está todo mundo tentando resolver o dilema de jeito errado. Pessoas boas são abençoadas, pessoas más são amaldiçoadas. Deus é bom e não permite a injustiça. E aí os meus amigos começaram a dizer, então se o círculo não está fechando, é porque você, Jó, é mau. Mas eu sei que eu não sou mau. Então eu fiquei tentado a dizer, isso está acontecendo porque Deus não é bom. Mas Deus chegou aqui e me mostrou tudo e agora eu estou vendo que Ele é bom. E agora eu vou ter que resolver esse dilema de outro jeito.
E o jeito que Deus mesmo resolve o dilema é: a minha sabedoria é muito maior do que a sua capacidade de me entender. Fica na sua, porque os meus caminhos são muito mais altos do que os teus. Não tenta entender tudo não, obedece. Confia. Você não vai conseguir compreender tudo. Você entende quem eu sou, você viu a minha majestade, você viu o meu poder, você sabe que eu tenho plena ciência do que estou fazendo, então fique tranquilo, descanse em mim e venha adiante. E aí, meus irmãos, o que nós vemos é que Jó diz assim: me arrependo no pó e na cinza. Aí você diz assim: peraí, o capítulo 2 e o capítulo 1 não tinham dito que Jó não tinha cometido pecado nenhum? Então do que ele se arrepende? Ele se arrepende porque no meio da tribulação ele questionou. E quando Deus apareceu para ele, Deus resolveu esse problema sem tirá-lo da tribulação. Deus foi embora num primeiro momento, e a doença de Jó e os seus filhos não foram restabelecidos imediatamente, assim que Deus apareceu. A primeira coisa que aconteceu quando Deus apareceu, foi que a lente de Jó foi trocada. O para-brisa estava sujo. E aí, então, como frentista de posto que passa aquela água e limpa tudo lá no para-brisa, você começa, a estrada parece que fica mais tranquila, parece que mudou de 6h30 para 4 da tarde, só porque limpou o para-brisa, o dia ficou mais claro. E aí então Jó começa a enxergar as coisas como elas realmente são. Deus não mudou a realidade, Deus mudou a compreensão da realidade. E Deus não dirigiu os olhos de Jó para o que estava acontecendo. Deus dirigiu os olhos de Jó para a sua pessoa, para os seus atributos, para a sua soberania, para a sua glória. Deus se apresentou a Jó como Criador soberano e falou: Jó, seu problema é esse. Olha para mim. E isso vai resolver os teus maiores problemas. Depois, bem depois, é que o narrador bíblico vai contar que Jó recebeu filhos e riquezas, tudo de volta. Mas Jó primeiro canta e diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos que estão cercados de tumor ainda, nessa cabeça que é pura ferida. Mas não tem problema, agora eu estou vendo Deus. Foi necessário que eu perdesse os filhos? Foi necessário que eu perdesse a saúde? Foi necessário que eu questionasse a minha teologia? Foi necessário que eu passasse por todos esses problemas? Tá bom, eu estou vendo Deus. E um dos grandes dilemas que nós também temos a enfrentar como Jó é esse. Muitas vezes estamos passando por nossas crises com uma teologia manca. Tão simplesinha e tão bobinha como aquela dos amigos de Jó. Obedeceu, se dá bem, desobedeceu, se dá mal. Deus é bom, você é mal, pronto, acabou. Não é tão simples assim, não. A vida cristã tem mistérios e a gente precisa depender do plano insondável de Deus. Deus está nos chamando para resolver coisa que a gente ainda não entendeu. E tem hora que a gente vai ter que dizer: Deus, eu não sei o que fazer, mas eu vou navegar por instrumento. Eu vou olhar na tua palavra, eu vou confiar no que o Senhor está me dizendo. Porque eu sei quem o Senhor é. Eu não sei nada do que está acontecendo aqui, mas eu caminho com o Senhor. Eu estou fechado com o Senhor. Jó serve para nos instruir assim. Cuidado com uma teologia manca. Cuidado para você desprezar o estudo da Escritura a ponto de precisar passar por situações como essa para perceber: se eu tivesse uma teologia melhor, na hora que eu passei por aquele problema, eu teria reagido de maneira diferente. É claro que Deus às vezes está consertando o pneu com o carro rodando. Às vezes Deus não para a sua vida para você descer, Ele arrumar e te devolver depois de 15 dias enquanto você anda com o carro reserva. Não é assim que funciona. Mas você e eu precisamos aproveitar toda a oportunidade para aprender Escritura, porque o dia da tribulação vem, e ela poderá ser vivida de maneira instruída e benéfica, ou de maneira não instruída e muito mais sofrida. E aqui então, meus irmãos, nós temos lições extremas para a nossa vida. Nós servimos ao Deus que controla tudo, até o diabo. Nós precisamos de uma teologia que nos ajude a entender esse Deus cujos caminhos são insondáveis e que nos ajude a confiar nele. Muitas das provações que nós enfrentamos se devem ao fato de que nós não conhecemos a Deus adequadamente para descansar no que Deus está fazendo enquanto Ele está fazendo. E por causa de um pensamento muito bobo, muito arroz com feijão, nós acabamos errando e errando muito. E o Jó, que não errou na hora de receber as dificuldades de Deus, debaixo de muita dor, acabou questionando:
mas teve a bênção de ver Deus se apresentando a ele. Sabe o que nós estamos fazendo aqui hoje? De manhã, a gente está vindo para ver Deus se apresentar a nós. Sabe por que a adoração é tão importante? Sabe por que estar diante de Deus é tão importante? É porque você vai ver com os teus olhos o Deus vivo e verdadeiro. É porque você vai conhecê-lo, porque Ele fala com você através da sua palavra. Sabe por que é tão importante estar no meio do povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, cantando para Deus, numa base regular e consistente, e instruindo a sua mente com a palavra de Deus? É porque a vida lá fora é cheia de problemas. E esse mundo é um mundo quebrado, e nem sempre quem faz o bem se dá bem, e quem faz o mal se dá mal. E o único jeito de você encontrar uma explicação decente para essa vida é olhar para Deus e dizer que quem tem as respostas é Ele. E nós precisamos aprender isso para ter forças para continuar. Meus irmãos, há muito mais a ser dito sobre o livro de Jó. Há pregadores que passaram anos expondo o livro de Jó, e eu tentei fazer um sobrevoo panorâmico aqui. Mas eu espero que essas lições sirvam para nós. Está acontecendo alguma coisa na tua vida que você ainda não entendeu? Que você ainda não engoliu? Fala, Deus, por quê? Precisava disso, Pai. Está doendo, Deus. Cuidado para não tentar resolver isso com uma explicaçãozinha tola de quem nem leu a Bíblia direito ainda. Cuidado para não tentar resolver isso com... Sabe o que eu acho? Desculpa, irmão, o que você acha não serve para nada. É Deus, é a sua palavra, é a vontade dEle. Você tem um versículo para fundamentar o seu raciocínio? Se não tem, procura. Se não achar, desiste. Essa é a sabedoria que vem do livro de Jó. O mundo é difícil. As coisas acontecem. Não é o diabo, não. É o próprio Deus que está fazendo isso. Com Jó, comigo, com você, com todos nós. E o jeito de passar por isso é olhando para Deus, conhecendo a Deus e temendo a Deus. Que Ele nos ajude a vencer as coisas assim, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma música que diz sobre isso. Eu posso não entender os teus caminhos, mas eu sei que